Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um super episódio. Eu tô animadíssima porque 3 episódios por semana não está fácil, Tá diga-se facinho, de passagem. fácil. É o Acordo com Ela, se você não conferiu ainda, toda segunda-feira um episódio com mulheres reais, histórias inspiradoras para você que empreende e ainda tem que pensar em casamento, filhos e tudo mais. Acompanha, tá bom? Dá esse voto de confiança para mim, segunda-feira, 12:30. E quartas e sextas, normalmente estamos aqui no Acordo, trazendo conteúdos totalmente relevantes e convidados especiais, né? Segunda-feira vai lá, aproveita que a Tata tá sozinha, não tô eu, então quem não gosta de mim já vai lá e assiste que ela tá sozinha, não é? E ele me larga Na poeira, na sozinha. poeira Quem sabe de faz, meu bem, segunda-feira. quem sabe faz. Faz, não faz? Faz. E hoje? Estamos aqui, Hoje, de boa. de boa, tranquilo. Quero agradecer Vilambier. Obrigado, Vilambier, por todo o apoio, todo o patrocínio. Hoje eu tô na bebemos água. todo o patrocínio, Não, então tô na hoje tá na porque água. Hoje tem que estar na água. É, hidratando um Tenho pouquinho. compromisso à noite, eu não posso beber. Vou dirigir. Pois é, Tá muito vendo? bem, Tá você é muito certinho. Mas é a vontade que eu tô de beber, brincadeira. Bom, se você chegou até aqui pela base da nossa convidada de hoje, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, tá bom? Comenta por gentileza da cidade da onde você está nos assistindo, isso é muito importante pra gente também saber onde estamos chegando com esse assunto de hoje. E olha, eu vi que tem gente que comprou a Linderme do Sul, de São José dos Campos. Obrigado, gente. Obrigado. Tá aproveitando o cupom de 30% da Linderme, né, de desconto, que vai estar o GCzinho aqui. Você pega o QR Code, vai no site, todo o site com 30%, usando o cupom do Acordo 30. Então, eu tô feliz que realmente as pessoas estão assistindo a gente. Muito bom, e Linderme também tá mais feliz ainda, porque tu falou assim, ó, tô vendo o futuro aí nesses dois e tá dando retorno. Bom, já fizemos todo o rodeio. Todo merchan? Quem tá com a gente aqui hoje com a gente, meu amor? Hoje nós vamos falar sobre pensar em inglês. Pensar. Você fala fluente a língua? Nada. Não? Nada. E como é que faz então pra você pensar em inglês pra falar assim, ó, naturalmente? Não Até consigo. sair do português pra ir Não pro consigo. inglês. É uma coisa que eu tenho vontade de aprender. Hoje nós vamos saber sobre segredos, hacks, técnicas pra você falar fluentemente inglês com uma professora de peso, acho que especialista no assunto, na nossa região não tem melhor. Eu acho. E você vai ver o quanto é importante, apesar de eu não falar, quem tá falando, olha o que eu tô falando, né? Apesar de eu não saber falar inglês, o quanto é importante isso nos negócios, na sua carreira profissional. Mas foi por isso que nós convidamos Simone Lobo para estar aqui conosco, porque daí você já consegue aí um desconto para fazer uma mentoria, um intensivo com aula ela e grátis. falar Não, fluente. pode deixar. Muito obrigado, Si. My pleasure. Seja bem-vinda! Muito obrigada Thank pelo you. seu tempo. É um prazer estar aqui. Um prazer. O mais gostoso a gente começa com essa rotina do digital e saber que não tem limitação mais para nenhum tipo de profissão, que você já está muito mais do que adaptada, porque tem curso, tem mentoria, viaja e tá na nossa região, é pertinho da gente, então super sucesso e tá próximo a nós. Fiquei feliz. Bom, né? É muito bom saber que a gente não tá sozinha, né? Porque apesar de estar tão perto, a gente não se conhecia ainda, né? Se conhecia através de outras pessoas, né? Mas é muito bom saber que nós não estamos sozinhos, né? Estamos juntos nesse projeto do digital, de levar informação para pessoas, né, que a gente nem conhece. Isso eu acho que é o mais encantador do digital. Essa semana mesmo eu recebi um DM, um direct, de um menino de 11 anos falando assim para mim: Teacher, quando que vai ficar pronto o seu livro? Porque eu tô muito ansioso para ler. Ai, que bonitinho. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. E eu não sei quem é. É um seguidor, assim, aleatório. Então, beijinho para você, se estiver vendo esse podcast. Eu fiquei encantada. Ai, Né? que tá vendo? Vendo onde a gente chega? Eu falo que parece que ficou tão próximo as pessoas uma da outra, né? O Instagram, o YouTube, o TikTok, o Facebook, todas essas plataformas de redes sociais, elas aproximou tanto as pessoas. Verdade. Eu achei super legal. E quando você me chamou, por coincidência, a gente viu que tinha amigos em comum, pessoas em Muitas comum na coisas em cidade, comum, muita coincidência. E aí eu falei, nossa... Aí na hora que você me chamou, eu falei, como que eu encaixo uma professora de inglês no podcast? Teacher.
Teacher. Não é teacher. É teacher. Teacher. Eu não vou falar porque eu vou falar tudo errado. De inglês, ó, só sei don't you vai, don't you vem, olha lá. Aí eu falei, nossa, daí fiquei pensando. Daí eu fui dar uma fuçada no seu perfil, falei, vi os players que você dá aula, para as pessoas que você dá aula, eu falei, nossa, dá pra encaixar a importância do inglês hoje dentro dos negócios, né? Dentro da própria rede social. Então, eu achei bárbaro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você. Eu queria entender como é que encaixou. Você falou que são 36 anos lecionando? 36 anos dando aula de inglês, lecionando inglês. Como é que aconteceu essa virada pro digital? Foi não sei se pode falar o nome, Pode. né? Sabe, pode, na pandemia. Que quando todo mundo ficou em casa, né? E eu tava dando aula, eu falei, pronto, agora o que eu vou fazer da minha vida, né? Foi nessa... É que assim, eu vou ter que voltar um pouquinho para contar essa história. Quando, há 23 anos atrás, de que começou a pandemia, eu tive um acesso que existia uma prova de certificação, uma pós-graduação em Cambridge. E eu tinha muita vontade de fazer. Só que você tinha que ir para lá, você tinha que ficar um mês lá na Inglaterra fazendo o curso, em Cambridge. Aí, sim, né, com um filho pequeno, não dava para ir. Quando teve a pandemia, eles lançaram essa pós online. Falei, bom, é a minha chance, né? Vou fazer de casa, né? Aí falei, bom, vou fazer. Só que assim, era totalmente analógica. Aí eu me lembro, comprei um computador, né? Eu comprei um MacBook pra mim. Falei, pronto, agora eu vou ter que pegar o touro pelo chifre, não quero nem saber. Aí comecei a fazer. Só que assim, foi o projeto mais difícil de toda a minha vida. Porque você imagina uma pessoa saindo do analógico e direto fazer uma pós-graduação totalmente digital através de Cambridge, com tutores, auditores, né, tendo que usar o Zoom, tendo que compartilhar a tela, tendo que fazer salas de transmissão simultâneas. Então, assim, eu realmente tinha pesadelo à noite com o Zoom. Hoje em dia, eu falo que eu sou a rainha do Zoom. Porque, para mim, o Zoom é, assim, super tranquilo. Então, assim, foi uma transição, vou dizer, quase que de fé. Porque eu falei, eu vou fazer, não sei como vai acontecer. Mas, assim, até terapia eu tive que fazer, porque foi muito difícil. Eu falei, será que eu vou conseguir sair de uma professora totalmente analógica para ir para uma pós-graduação que eu tinha que... Quando você faz essa pós-graduação de Cambridge, você tem que dar aula para alunos que Cambridge traz. São alunos deles que eles vão te avaliar junto com uma banca. Isso por 6 meses, toda sexta-feira. Nossa, que pressão. Uma pressão. E foram 480 horas. E durante esse tempo, eu pensava assim, nossa, como será que era a minha vida? Eu já esqueci, porque era muita dedicação. Eu não podia dormir de quinta para sexta. Eu tinha que ficar acordada. E para mim foi, assim, um super treinamento do digital. Porque você treinar para ser uma professora digital pela Universidade de Cambridge é o melhor que existe, né? Então, assim, por isso que eu tive que esperar 23 anos. Que para mim, né, que eu sou uma pessoa, assim, muito, assim, conectada com Deus. Eu sei que foi a hora certa que aconteceu. Então, foi bem difícil, mas hoje eu colho os frutos disso, né? Tanto é que hoje que você falou, né, dos players, dou aula para o Pablo Marçal, Marcos Paulo, Renato Aragão, Didi, beijo, Didi. Então, tudo isso aconteceu por esse meu passo de fé. E o que significa ser uma professora certificada por Cambridge? Significa que você pode dar aula de inglês no mundo todo. Então, não há limite. Eu quero dar aula na Austrália, só chegar, mostrar, né, minha certificação, que eu já posso dar aula de inglês. E essas aulas que hoje você dá, praticamente 100% online ou ainda você... 100%. 100% online. Agora isso ela já tá. A terapia funcionou. Que legal, porque a gente, Funcionou. acho que a gente tem... Como é que a Tabata usa essa palavra comigo direito? Que eu sempre falo não primeiro, né? O não hoje em dia tem? Não, a Tabata ela brinca comigo porque eu já sou, não é pessimista, mas eu já começo, não vai dar certo. Ah, tá. Eu já começo assim, não. Mas não é o pessimismo, ele sempre põe algum tipo de, não vai dar certo. empecilho. Ele tem sempre um impeditivo antes de, em vez dele analisar, virar e falar assim, viu, eu não gosto dessa sua ideia, ou neste momento eu não compactuo com essa ideia, ele já faz ao contrário. Não vai dar certo. E aí você vê, porque não é assim. Eu vejo você falando também a dificuldade que você passou, né, para começar a fazer isso. Eu cheguei a chorar. E ver o quão fácil foi depois, claro,
que hoje você vê que consegue encaixar, dar uma aula online? Porque a gente nunca imaginou isso. A gente... Não, nunca imaginei. Eu lembro da época das escolas, ainda tem escolas de inglês, né? Como tinha FISC, CCAA, nem lembro, tem várias outras, Wizard, enfim, eu sei que tem várias. Mas eram anos para você conseguir falar fluente. Eu acho que você permanecia pelo menos uns 2 anos e ainda não conseguia nem traduzir uma música por completo. Como funciona o processo hoje? Porque eu lembro que eram turmas de formação e tinha gente que já estava no 4º ano de inglês. Níveis, né? 5º ano de inglês. Eu falava, gente, nunca me apeteceu fazer esses cursos justamente por isso, porque parecia que nunca ia acabar. Não tinha o desmame do inglês. Sim. Então, como eu já estou nessa jornada há 36 anos, eu já dei aula em todas as escolas que você imaginar. Principalmente nas grandes, todas. E existe uma política atrás disso. Então, não é só que, né, por exemplo, você como professora, você tem até onde você pode ir em cada aula e a cada nível. Então, se um aluno tiver uma pergunta X, você não pode responder aquela hora. Porque senão tem o contrato. Eles precisam pagar por essa informação. Então, existe uma escola, obviamente que eu não vou falar qual é, mas que assim, que ficava atrás da porta ouvindo, não, você ensinou isso, não pode, é só no próximo nível, porque eles estão pensando no que vai receber. Então, a escola, o que ela faz? Ela divide todo o valor que você vai estudar em inglês e ela te dá em dose homeopática e mais ou menos de acordo com o que você paga. Então, por isso que tem que ter uma reviravolta nesse cenário. Eu já estou começando nesse movimento, porque o que eu trabalho é com mentorias, né? E o meu curso gravado que eu entrego tudo. Eu não seguro, não retenho nada, porque eu já sei o que o aluno precisa. Então, eu já não dou aula em escola faz uns 25 anos, mais ou menos. Hoje, com a sua mentoria, eu sei que cada pessoa ela tem o seu nível de conhecimento e também de prática, assiduidade, porque assim, não adianta falar que eu estou fazendo mentoria com a Simone. Se eu tenho ali 2 aulas por semana, eu faço 4 no mês e quero também já estar avançada nessa situação, porque tem muita gente que acha assim, contratei a Simone, estou na mentoria VIP dela, então já posso ir para os Estados Unidos porque estou falando o inglês fluente. Não é assim. 1 ano, 2 anos para falar, ou dependendo da pessoa... Então, você está preparada, está sentada, né? Tô. É muito menos que isso. Muito menos. Eu preciso de 30 horas com você. Mas 30 horas com atenção plena. E você prestando atenção só em mim no que eu tô falando. E, assim, fazendo pai e bola. Porque inglês, primeira coisa, fluência não é nível. Tem essa? Qual é o teu nível de inglês? Fluente. É só para você ficar em cima do muro, né? Para não se comprometer. Porque a fluência é algo que flui. Você pode ser fluente no básico. Você pode ser fluente no intermediário. Você pode ser fluente no avançado. Por exemplo, você vai viajar. Para que você precisa ser fluente no intermediário? É legal ser. Mas você não precisa disso para poder viajar. Porque você precisa do vocabulário para você viajar, para você se virar numa viagem. Depois, quando você volta, você continua, no caso. Mas para você ser fluente, você começar a conversar em inglês, para você ter, assim, possibilidade de ter uma conversa no final de semana, você vai na casa de alguém, ter um gringo, para você viajar e se virar, fazer uma compra coisa, participar de uma reunião, coisas rasas, vamos dizer assim. São 30 horas. Eu fiquei animado agora, porque eu tenho uma vontade, assim, eu não tenho vontade de falar inglês, mas assim, eu gostaria de entender, porque assim, a minha tia mora nos Estados Unidos, eu nunca fui pra lá, tenho vontade de ir, mas assim, me barra um pouquinho e fala, eu vou pra lá, também que ela tá em Miami, não dá pra entender o que todo mundo tá falando. Brasileiro, mas às vezes vem pessoas pra cá, que nem vem algumas amigas conhecidas, e eu fico boiando, né? Alguma coisinha assim eu consigo entender, mas assim, eu só gostaria de conseguir captar alguma coisa, conseguir entender um pouco, e um dia que eu for viajar ou eu precisar disso, eu consiga entender o que a pessoa tá falando, né? Então, assim, você me falando dessas 30 horas começa a me animar, porque você fica preso, né, o seu cérebro lá atrás, tipo, nossa, vou ter que estudar 4 anos de inglês pra conseguir entender. Então, mas é que as pessoas confundem. Isso é proficiência. Isso não é a fluência. A fluência, você sabe a partir de 500 palavras.
você é fluente. E pensa bem, você percebe que o vocabulário que a gente usa no dia a dia é limitado, é restrito? A gente não fala de tantas coisas diferentes. É muito o mesmo. E aí, a mentoria, eu faço isso. Vamos supor que a pessoa fala, eu quero fazer em 1 mês. Então, assim, eu não recomendo mais também. Dá pra fazer. Mas o ideal é fazer, uma por dia. Em 1 mês, você terminou a mentoria. Né? Então, assim, é uma coisa rápida. Porque o método que eu uso é uma estrutura de... A gente começa depositando dinheiro no banco da Fluência para depois sacar. Então, se eu falar para você... você tem conta no... Por exemplo, você não tem conta no Nubank. Você vai... Eu falo, saca dinheiro de lá. Não dá, você não tem dinheiro. Não tem. Então, tem que começar a fazer o depósito. Então, ali pela 6ª, 7ª hora, ou aula, né? Você já vai conseguir bater uma bolinha. Porque as pessoas aprendem e ensinam inglês como se, por exemplo, se você vai andar de bicicleta, aprender. Não adianta você ficar lendo o manual de bicicleta. Você tem que andar de bicicleta. E o inglês também, ele é físico, não é... O inglês ele é muito mais físico do que intelectual. Ele usa o intelecto, mas ele é muito físico. Você tem que fazer para você ter essa experiência, né? Não adianta você só saber sobre o inglês. Você acha que a facilidade de hoje, de tudo dessa globalização do mundo, vamos assim dizer, ficou mais fácil? Porque as pessoas antes precisavam aprender a conjugar o verbo, a escrever em inglês, a poder ler inglês, para daí começar a falar, e tinha pessoas que tinham facilidade na leitura e não tinham facilidade na pronúncia e na fala. Aí agora você falou uma questão que é verdade, o vocabulário, ele hoje, você usa muito as mesmas palavras, muito tempo, né? Então, assim, será que hoje isso ajudou muito? Porque, para pra pensar, eu quero aprender, o Danilo quer aprender inglês. Eu acho que o método era muito arcaico. Eu quero aprender inglês para entender o que a pessoa tá falando. E aí, eu gostaria de... Bom, vamos deixar mais pro final, dar o ouro líquido da fluência. Vai sair falando inglês aqui no final do episódio. Eu falei que ia ter segredos, ia ter hack, e aí, vai ter o ouro líquido da fluência. Mas a fluência, ela é overrated. Essa palavra significa, ela é superestimada. Então, ela é... Eu até vou mais longe. O inglês é superestimado, porque o inglês... As pessoas veem ele, coitado, como um bicho de 7 cabeças, um cara mau, um cara, sabe, aquele que arruma encrenca com todo mundo. Só que, na verdade, o inglês é um bebê. Ele é um bebezinho, ele precisa de cuidado. Então, as pessoas falam, nossa, o inglês é assim. Eu falo, gente, eu preciso te apresentar o verdadeiro inglês. Não é isso que você está pensando. O inglês é um bebê, ele precisa... Na verdade, eu falo que o inglês que precisa da gente. Sabia que o inglês que precisa de você? Por quê? Porque... por exemplo, o latim. O latim já foi a maior língua e mais usada do mundo, certo? Hoje ela é uma língua morta. Por quê? Que ninguém mais praticou. Exatamente, que ninguém mais fala. Então, o latim, ele morreu por quê? Porque ele precisava das pessoas. Então, o inglês precisa de nós. Só que a gente se vê, por isso que tem o meu livro, inclusive, né? Você é maior que o inglês, daqui 2 meses sai. O livro é em português ou em inglês? O livro é em português, porque é um livro sobre destravar do cérebro emocional. E esse livro... Bom, daqui 2 meses vai estar lá no link da bio dela, certeza, no Instagram. Você vem de novo. A gente faz o lançamento. A gente vai ter de novo. Faz o lançamento. Vamos vir aqui. Aí, as pessoas têm essa ideia de que o inglês é isso. O inglês é um bebê, é só você pegar ele com carinho, cuidar dele. E outra coisa, assim, que ainda não é o ouro líquido vai ser no final, mas a fluência, as pessoas buscam fora delas, mas está dentro de nós. Isso parece até, assim, piegas, né? Mas é incrível, a fluência está dentro de você. Porque se você fala português, é a mesma área do cérebro que você usa para falar inglês, que é a área de brocar. Você já deu aula em grupo, mas eu digo para família, para ela fazer a prática dentro da rotina na casa? Já é o que mais funciona. Porque eu tenho certeza. Se você está fazendo uma prática sozinho, ou apenas naquele momento que eu estou com você, Simone, no online, eu fico 100 horas sem tempo de prática. E se num contexto familiar, vamos colocar a gente aqui no estúdio, no podcast, eu, Danilo, Murilo, vamos falar, ainda o convidado não chegou, vamos falar só em inglês. Vai dar muita risada, um vai chamar a atenção do outro, vai corrigir, mas vai começar a
ter o entendimento do que tá... Que é a prática. Do que um ou outro tá tentando pronunciar, né? Não, eu acho legal. Eu acho legal falar sobre isso, porque assim, ó, hoje a gente sabe que o inglês ele é muito importante. Eu falo, né, por não saber, eu vejo o Murilo gosta muito de jogar, e eu vejo ele vendo coisas em inglês. Então tá praticando. Ele tá praticando, ele tá prestando atenção, ele sabe coisas que às vezes eu falo, filho, o que significa isso aqui? Aí ele sabe, e não é porque ele faz inglês, tá? Ele fez, mas não gostou, e ótimo, foi colocar na escola tradicional e não foi. Pegou bem na época da pandemia, aí ele começou a fazer online, não gostou e nunca mais fez. Mas eu vejo que ele se vira. Tabata também se vira. Eu, zero à esquerda, não sei nada. Mas assim, eu não sei se pra mim é um tabu, um monstro que tem dentro de mim, que eu tenho medo. É o bebê, lembra do bebê. Eu tenho medo Não é medo, é vergonha. Vergonha, pode ser. E da maneira que você tá falando, parece que começa a me incentivar, me dá um negocinho dentro, assim, aquele... Ih, vai sair daqui com mentoria vendida, Simone? Não, começa a fazer, você fala assim, me dá vontade de entender. Já põe o link aí que ele já vou comprar faz, o livro. Eu tenho vontade e ver que aprende, porque assim, não é a questão que eu falei pra você, eu não quero ser o cara que vai falar inglês e vai ter tudo, mas eu queria conseguir entender o que a pessoa tá falando, pra eu não boiar. Uma coisa pra falar sobre isso, pra fazer vou pontuar algo sobre isso. Eu, por exemplo, eu falo francês, só que eu não sou proficiente em francês, eu sou fluente. E o que significa isso? É o que você falou. Eu sei francês pra mim. Eu não estou apta a dar aula de francês. Mas eu viajo, eu não passo nenhum perrengue, nada, não falo nada em português. Só em inglês. E detalhe, eu mandei traduzir o meu método para francês e eu fiz ele. Porque eu pensei, bom, se eu acho o meu método tão bom, eu vou ter que testar ele. Em inglês eu não posso mais testar, porque eu já sei. Então eu mandei traduzir ele em francês e eu fiz ele em francês e fui para Paris. Viajei sozinha. Falei, eu vou ter que agora falar só francês. Então, o conteúdo dele, a entrega dele, você consegue fazer isso. Então, por exemplo, eu não me sinto à vontade de dar aula de francês, mas eu não passo perrengue nenhum em francês. E outra coisa, se tem uma festinha, tem um francês, já vou lá eu. No Pão de Açúcar também, aqui, tinha 2 refugiados que falavam francês. Eu chegava lá, já ia lá conversar. Então, a fluência é para você, vamos dizer assim. E a proficiência é para o outro. Vamos aqui aproveitar e ajustar o drive mental. Então, o drive mental é o significado que tem. A fluência é comunicação, é só isso. E a proficiência é precisão. E o inglês é apenas um código. Então, por exemplo, aqui é microfone, em inglês é microphone. Então, só muda o código. Então, o seu cérebro, ele tem que adicionar mais um código ali. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho que falar só português na aula? Isso sim atrasa muito o processo. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele precisa ter onde pendurar. Então, se ele não tem onde pendurar, ele fica assim, nossa, onde que eu vou pôr isso? Então, por exemplo, se eu falo, por exemplo, caneca, mug, você já pendurou ali no mesmo lugar. Imagina quando você chega em casa, você coloca a chave aqui, o óculos lá, fica tudo perdido. Então, o português, ele não é um vilão e ele te ajuda muito a acelerar o processo. Isso que eu falei para vocês em 30 horas, eu explicando muita coisa em português também, porque é muito rápido virada de chave. Imagina se eu vou fazer uma aula de chinês, a professora só me ensina tudo em chinês. Você fica boiando. Você não faz a conexão. Não faz a conexão. Para poder pensar em inglês, porque acho que esse é o maior receio de quem vai aprender inglês. Você falou uma coisa legal, pensar em inglês. Como é que eu penso em inglês? É porque, na verdade, o pensamento não tem linguagem. Já pensou nisso? Por exemplo, eu penso, wine, vinho. Eu não penso wine ou vinho. Eu penso no vinho. É associação, né? Exatamente, associação. Você não fica wine ou vinho, né? Você... a imagem mental dele. O que a Simone falou, ó, pra você ver, eu viajei agora. Fui longe. Pensa no nosso podcast que a gente tem o propósito de passar conhecimento para as pessoas que estão lá. Da maneira que a gente fala leigo aqui, a pessoa de lá tá entendendo, porque o cérebro dela assimila... Se eu tô falando de como montar um podcast, um microfone, isso que a pessoa que ela também tá com vontade de fazer, ela tá assimilando as coisas que eu tô falando. Se eu ficasse técnico falando aqui, a pessoa que tá lá do outro lado, ela fala assim, mais um que tá ensinando técnico e eu não consigo entender, porque eu não falo a linguagem da pessoa que tá lá em casa. Isso, exatamente,
Exatamente. Nossa! Você vai fazer aula de inglês? Caramba, meu, pega Nossa. essa visão aí, eu Você tô... vai Pega a fazer... visão. Não, treino é treinável. O treino é treinável, eu falei isso na mesa, todo mundo Teve rachou algum episódio que o Danilo falou que o treino é treinável, então é isso. A Ó, fluência também é treinável. Você que dá aula, provavelmente você acompanha tanto o Pablo quanto o Marcos Paulo. A gente acompanha bastante, principalmente o Marcos. Falei pra você que a gente foi até fazer curso dele. Meu aluno. Os- Beijo, Marcos Paulo. Os métodos que ele faz e você vai pegando os gatilhos. Então, se você tem uma visão mais avançada, quando a gente foi fazer um workshop que ele fez grande lá, eu vi a pessoa, Simone, mas muito travada, fazendo umas perguntas, juro pra você, como se uma criança de 6 anos estivesse perguntando pra professora pra ele. Aí eles respondem muito, eu acho muito legal a dinâmica, que eles respondem já de um jeito que não é aquele, então, não, já é pra pessoa entender que... Ele vira e fala. Ele- Eu já te respondi isso. Mas ele não, Mas vamos lá. não passa a mão na cabeça, Eu vamos falo dizer. de novo. E você começa a pegar esses gatilhos, aí essa visão, e você começa a juntar. Então, como que é fácil? A dinâmica dele é muito fácil de você entender, desde que ele esteja conversando com você e você esteja prestando atenção naquilo. Porque se ele estivesse falando lá técnico, só técnico, eu que não gosto desse tecniquez, vamos assim dizer, essa palavra não existe, mas brincar com ela, eu não presto atenção. Agora, se ele tá falando e tá colocando aquilo no meu convívio, que é o que você acabou de falar do inglês, deixa eu chegar em casa agora, de vez eu guardar a chave do carro, eu vou guardar aqui. Vamos a exemplos básicos de uma Sim. rotina dentro de casa? Pedir pra alguém lavar a louça, ou bater a toalha da mesa porque você tomou um café, então tá com migalhas de pão, ou pra uma criança, tirar o lixinho do seu próprio banheiro ou descer a roupa pra lavar. Se você começa a formatar essas frases pra falar dentro da sua casa, você já começa a dar... Tem uma dica pra isso. Olha lá. No começo, é o que eu falo. Fica difícil você cobrar se você não oferece, né? Então, primeiro eu tenho que depositar pra sacar. Então, dá pra colocar uns post-its com essas frases no começo. Porque você esquece e tá lá. Porque você sabia que a fluência tem endereço fixo? Não. Não. Tem. É mesmo? Ela mora na Rua da Repetição, no número da prática e no bairro do erro. Então, é o REP. Repetição, erro e prática. Então, esse é o ciclo, a fluência é isso. Só que tem mais um segredo. Apesar dela ter endereço fixo, ela nunca tá lá. Então, se você quiser encontrar a fluência, você tem que sair cedo, você tem que entrar em movimento. Porque você vai encontrar ela no movimento. Ela não vai te buscar no sofá e nem vai estar sentada no sofá também. Ela tá no movimento. Então, se você quer acessar a fluência, tem que entrar no movimento. Tem que tomar decisão, porque é muito fácil, né? E é gostoso falar assim, então, sabe o que é? Eu ainda não falo inglês porque não moro fora, né? Não moro nos Estados Unidos. Eu não preciso. Eu não preciso, eu já passei da idade, eu não tenho tempo. Eu vou te É falar, tudo desculpa. Juninho, isso foi um corte, tá bom? Esse rap aí... Rap, né? Você falou. Repetição, erro e prática. e prática. Foi um corte. Eu sou muito curioso, né? E no mercado que a gente trabalha hoje, no digital, no marketing em si, existem muitas palavras em inglês. Muita coisa em inglês. Exatamente. Que eu me perco. Eu falo pra Tabata, às vezes a gente tá em reuniões em São Paulo e as pessoas falam... E eu só fico assim, a Tabata já percebeu que eu não entendi, porque 19 anos junto, ela olha pra minha cara, já sabe se eu entendi ou não. O benchmark. E aí ela já, ela já bate, daí só que ela fala de um jeito que eu já entendi, então ela tem esse contexto, porque ela consegue me ajudar, vamos assim dizer. E muitas coisas do podcast também, eu fui vendo inglês, já às vezes você vai pegar um tutorial em inglês, o equipamento chega tudo em inglês, vieram tudo de fora, daí você fica nisso. Então é essa curiosidade, essa vontade que se alguém conseguir despertar dentro de mim, eu vou fazer. Porque não quero ser o cara que vai sair aqui falando inglês com todo mundo, mas eu só quero entender. Sabe Que nem você mandando as mensagens pra mim, né? Em inglês, caramba, eu nem mano. percebi que eu mandei Ela mandou inglês. caramba, eu falei, ela vai começar a Logo falar pra inglês mim, comigo, eu não vou entender nada. Se ela falar que ela tá vindo, eu vou falar, tá bom. Eu falo assim, amanhã. Então, mas eu tenho essa curiosidade. Então, da maneira que você falou, não tô puxando saco não, viu, gente? Não é porque a Simone tá aqui, e eu tô conhecendo ela hoje também. Da maneira que você falou, aguça essa curiosidade em mim e entender o seu método e querer fazer. Que eu acho que é isso que as pessoas têm que... Isso, que Pegar. pegar, né? Virar essa chave. E sabe outra coisa também? As pessoas falam assim, nossa, eu queria tanto entender inglês, eu queria... Só que assim, sabe no avião que a máscara, primeiro você tem que pôr a máscara em você?
No inglês também. Primeiro, põe a máscara em você. Primeiro, você se comunica. Você fala o que você precisa. Depois você começa a entender os outros. E vai acontecer naturalmente. Só que as pessoas já querem... Ela quer entender o que o outro fala. Só que ela não tá conseguindo nem ela falar o que ela quer. Então, a máscara primeiro em você, depois no outro. E assim, você baixa o seu nível de ansiedade. Porque você tá conseguindo se comunicar. Você quer comprar uma coisa, né? Porque a gente viaja, a gente sempre quer fazer umas compras, né? Mulher, você já viu. Eu acho que homem também. Meu marido lá nos eletrônicos fica doido. E aí, você tem, assim, uma autonomia, né? De comprar o que você quer. E depois, você vai começar no processo de entender o outro. Só que isso tem um nome. Chama filtro afetivo. Sabe o branco? O branco, um linguista, um dos mais famosos linguistas do mundo, que é Stephen Krashen, ele descobriu uma teoria que é a teoria do... Ele deu um nome, na verdade, né? Porque isso já existia. É affective filter. Chama filtro afetivo. O filtro afetivo, você tem que fazer tudo para você não dar o gatilho dele. Então, é o que você falou. O filtro afetivo é assim. Você fica nervoso, você esquece seu nome, você esquece onde você tá, você esquece o que você sabe. Por quê? Porque você tá com um ambiente estressante. Aonde é esse ambiente estressante? Na sua mente. Então, você precisa controlar esse filtro afetivo. E como que controla o branco? Se preparando, com um depósito. Como você fica... Por exemplo, você vai pegar um táxi e você não tem dinheiro no banco. Você fica nervoso, porque você vai pagar como? Uhum. Você vai falar, você não tem dinheiro no banco da Fluência, vai pagar como? Então, quando você tem dinheiro, aí fica mais fácil você ficar calmo, que você vai conseguir, vai dar certo, porque você tem dinheiro no banco. Você tem dinheiro no banco da Fluência. Então, fica muito mais leve. Olha que interessante ela falando isso. Dois episódios pra trás, a gente fez o primeiro ao vivo. Eu fiquei nervoso. Depois de 100 episódios gravados, a hora que falou, eu fiquei nervoso. E o nervoso, assim, eu sabia. Afetivo. Eu perguntei pra pessoa, os amigos meus, falaram, mano, não deu pra perceber que você tava nervoso, mas eu estava inquieto e nervoso dele. Porque o meu cérebro, ele tava sabendo que eu estava fazendo alguma coisa nova. Eu não estava totalmente no controle, entendeu? Daí, depois que tudo acabou, eu fui sozinho. Eu fui tomar um banho e eu fiquei pensando, falei assim, qual é a diferença, Danilo, de você gravar 100 episódios e você entrar liso no episódio? O que te travou no ao vivo? Qual foi essa insegurança que você teve? Aí eu falei, comigo mesmo, eu acho que essa insegurança minha foi de eu não estar 100% no controle, querer que estivesse saindo tudo bem e descobrir que eu gostei de fazer o ao vivo. O controle não existe e o seu medo era do novo, apenas isso. Porque você não sabe qual é a sensação e como lidar com É o que isso. você falou, eu acionei Só esse que negócio aí. o filtro afetivo, o próprio cara que descobriu, que foi o Stephen Krashen, ele foi fazer uma pesquisa na França, porque como eu também, um professor de inglês não tem como fazer pesquisa no próprio inglês, porque ele já sabe. Ele, no caso, ele ele já fala inglês, era uma língua materna dele. E aí ele foi para a França. E aí ele percebeu que ele, descobrindo essa teoria, fazendo estudos sobre isso, ele sofreu com isso. Porque quando as pessoas chegavam e ele estava falando francês, mas ele achava que aquelas pessoas sabiam mais do que ele começava a ficar inseguro, ele tinha esse problema com o filtro afetivo, com o branco. Então, o que ele trouxe pra gente desse estudo, é que quando começar a vir aquela ideia do branco, de nervoso, se acalma, fala, não, vai dar tudo certo, tá tranquilo, né? E outra coisa que ajuda muito, muito, no inglês, principalmente, é entender que o erro é bom. O erro é o princípio da aprendizagem. Sem erro, sem fluência. Simples assim. Não dá pra ser fluente sem errar. Porque as pessoas esperam ser fluente para começar a falar inglês. É o contrário. Ela precisa começar a falar para ela seguir na fluência. Porque o neném não sai da barriga da criança. Exatamente. Sai correndo, né? Levanta, vai. Agora, uma coisa que acontece também no começo, eu falo para os alunos assim, eu falo, keep it simple. Simplifique. Porque aí as pessoas no inglês, por exemplo, eu no começo da aula, da mentoria, eu já começo assim, did you have a good weekend? Você teve um bom final de semana? A pessoa fala, yes, ou sei lá, no. Aí eu falo, what did you do? Então, ela vai ter que falar. Não tem jeito. Então, quando você coloca, passa... O que eu fiz no final de semana? Churrasco. Barbecue. Pronto, aí, ó. Tomei beer. Barbecue. Então, você tem que deixar a bola pro aluno. Ele tem que
que se sentir tranquilo. Como é que você faz isso? Fazendo ele errar e ele repetir. E, inclusive, aquilo que a Tabata falou, de Tabata, falou, de falar, né, com as crianças ou com o marido, se colocar post-it, né? Eu falo post-it porque post-it parece até doença, né? Você tem post-it? Não, Tem já um post-it aí. me Como é que é? Post-it. Post-it. Vou começar por Aí coloca post lá, por exemplo. É igual can you take the Instagram. trash out? Instagram. Não é o Instagram. Instagram. Can you take the trash out? Can you do the dishes? Vai colocando assim. Por quê? Porque você vai fazendo depósito. Porque às vezes você esquece. Isso que eu tava falando, por isso que eu falei do rap. Prática, repetição, erro. Tudo que você repete. E assim, é até cansar mesmo. Porque a repetição nada mais é do que um processo que você está criando dentro da sua mente, que as pessoas não entendem. Eu entendo hoje, mais maduro, mas é um processo, se você pegar o podcast aqui, como que você faz tudo para ele rodar, e se você criar um processo para execução de tudo isso daqui, é uma repetição que você sempre vai estar fazendo, e que esse processo vai ficar automático na sua A cabeça. repetição é um processo de aprendizagem. Você vai chegar aqui, você sabe que você isso. tem que acender a luz, que depois da luz você vai ligar aquele botão, você vai apertar o outro botão. Então, o que você tá falando, pra você que tá em casa, gente, depois eu quero que você explique só um pouquinho em relação à sua mentoria, ao curso, às aulas, só para as pessoas entenderem isso. aqui onde ela consegue, no ponto que ela tá, para ela poder ir atrás de você. A gente só tem que entender que a dificuldade, eu acho que com esse bate-papo de hoje, eu descubro que ela está dentro de mim. Isso, exatamente. Exatamente, porque até eu ia falar isso. O inglês, ele é dividido em duas frentes, vai? Mentalidade e método. E aí, vocês vão ficar chocados. A mentalidade corresponde a 75%. O método é só 25%. Então, o inglês é muito mais trabalhar a emoção do que as palavras. Por exemplo, se eu falo isso aqui, ó, mug, acabou, mug. It's a mug. Então, é repetição. Então, o método pode ter vários. Lógico, se você tiver uma professora boa, né, uma professora preparada, é melhor. Mas o método, ele é só 25. 25 também é importante, mas 75... Então, eu falo assim, que a fluência, ela é uma porta. Que ela só pode ser aberta por dentro. Porque só você pode abrir. Então, eu posso falar, vai mais para a direita, vai mais para a esquerda, mas é que você que tem que abrir. Não tem maçaneta do lado de fora. Então, a fluência é muito uma atitude mental. Você precisa... assim, parece... É doideira isso. Mas tem a ver com autoimagem, autoconfiança. Você precisa se liberar para falar inglês. Porque as pessoas falam, não, eu não falo, eu sou burro. Inglês, você não precisa ser inteligente para falar inglês. Inglês não é sobre ser inteligente, inglês não é dom. Inglês é uma aptidão que você nasce. Já viu alguém falar assim, então eu não tenho jeito para escovar dente? Não existe isso. Não tem jeito. Tem gente que não escova, mas tudo bem. Mas não é que não leva jeito, né? É por isso que a criança, ela é criança em qualquer lugar do mundo. Não, pera. Eu falo um negócio aqui que é chocante. Mais um, gente. Não, esse aqui é chocante. Só thumb de corte. É chocante. Um cachorro que nasceu, que mora nos Estados Unidos ou na Inglaterra, ou ele se comunica em inglês. Ele não fala, mas ele se comunica em inglês. Um cachorro. Repetição. Então, assim, tem como uma pessoa falar inglês não é pra mim? Não existe isso. Isso é uma desculpa. E que, olha, e é confortável, hein? Sabe assim, eu não vou pra academia que tá chovendo? É mais ou menos assim. Muito fácil. É confortável. É legal você, eu tô escutando isso, mas você sabe que quando eu fico falando muito, que eu tô me identificando, né? Então eu tô me identificando. Não, você tá destravando ele. Eu vou me identificando e eu falo pra Tabata. Destrave ao vivo. Que é o que a Tabata faz muito comigo. Ela fala assim, ela fala assim, não é que você não é capaz. Você consegue. Você pode não ter essa habilidade de fazer isso dessa maneira que eu quero. E eu tenho uma dificuldade de me expressar gigantesca, né? Eu já me irrito. Eu não sou uma pessoa assim, me comunico bem, mas às vezes eu não consigo expressar o que eu quero naquele momento, sabe? Então eu fico dando volta. Então aí eu já me julgo. Não sei fazer.
Ah, eu não vou conseguir fazer. Ontem tivemos esse arranca-rabo aqui, eu não sei mesmo fazer, daí eu falei pra ela, pô, respeita a minha limitação, né? Respeita a missão. Respeita a minha limitação. Não, ele falou, respeite a minha limitação. Então, mas... Aí do nada, E vou te Simone, falar, eu fiz, ela olhou pra minha cara. a limitação dele, graças É eu. a Deus, demorou 10 minutos. É. Tanto que aqui em casa eu tenho esse hábito. Eu dificilmente respondo o que eles me perguntam. Eu faço eles pensarem a respeito. Não, mas você já sabe sabe, disso. né, amor? Você já falou disso. Não, eu não vou te responder isso. Não dá 3, 4 minutos. A pessoa fez aquele processo Fez de pensar. fez a procura e né? Às vezes. achou. Mas você sabe que, assim, o meu livro é muito sobre... O meu livro é sobre mentalidade. O meu livro se chama Você é Maior que o Inglês, o Código da Fluência. E o Código da Fluência é o quê? 75% mentalidade e 25% só o método. Isso é assustador. E isso eu vi em pesquisa de campo. Isso a Universidade do Sul da Califórnia também comprova. E eu vi isso na pele. Porque é 36 anos, você vê assim. O aluno, ele fala, eu não consigo, e não é verdade. E aí eu gostaria de trazer Provérbios 23:7, que diz assim, assim como você sente na sua alma, pensa na sua alma, assim é. Então, se você pensa, isso, ó, quem fala isso? Bob Proctor, Napoleon Hill e plays do digital que vocês já devem ter ouvido. Eu tô no meio do manuscrito inteiro de Napoleão Hill. Então, Eu peguei... assim como... Não fala isso? Assim como você pensa, isso é bíblico, isso é Provérbios 23:7. Você pega um livro de 1916, que é a época que ele tá falando, Mentalidade. e se você aplicar aquilo que o cara falou lá, só ajustando pro tempo de hoje, que é o que o Thiago Brunet, por exemplo, fala. Falou, gente, a sabedoria tá dentro da Bíblia. Tá. Você quer o maior manual da vida que tá ali a Bíblia. dentro. Então, E eu, assim... é a ativação que precisa ter. Mas pera, agora eu que tenho que dizer que tem corte. A fluência, o inglês é sobre ativação. O inglês não é motivação, o inglês não é nada que não seja... Você tem que ativar, porque ela já tá dentro de você, é o que eu falei. A fluência é a mesma área do inglês, é a mesma área do português, a área de brocar. Então, qual a diferença? Então, as pessoas buscam a fluência fora delas, mas a fluência tá dentro de você. Você só precisa ativar, configurar e começar a fazer depósito. Só que as pessoas preferem ficar na desculpa. Eu não estudo inglês porque eu tô sem dinheiro, porque é difícil, porque eu sou burro, porque eu já sou muito velho, porque eu não tenho tempo, porque... as pessoas... E elas ficam assim, se sentindo confortável. Então, eu vou fazer essas pessoas, infelizmente, se sentir desconfortável, Sim. porque é mito. Mas só Não cresce é fora da verdade. zona de conforto. Exatamente. Na zona de conforto, nada acontece. Eu fiquei querendo saber da sua ativação na parte do digital, porque o seu primeiro contato foi quando você foi fazer essa pós-graduação De Cambridge. de Cambridge online, certo? Isso, sim. Que se deu na pandemia e que você antes ia até as escolas E para os dar alunos, aula. Os alunos, eu já dava aula só Particular. particular. Como é que você fez essa mudança de chave? Porque você também teve que expor a sua imagem de que, hello, eu estou dando aula em inglês. Você fala Foi comigo aqui no legal você me Instagram, perguntar isso. para você passar também, sair da questão de somente suprir quem era a sua base, seu aluno, e captar Exatamente. novos. Como é que foi isso para você? Porque também acho que foi uma outra superação. Isso. Então, isso começou antes, na verdade. Antes de Cambridge, que quando começou mesmo a pandemia, eu falei, bom, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir pro Instagram. Só que eu tinha vergonha, tenho até vergonha de falar isso. Pronto. Eu tinha vergonha de fazer story. E aí, sabe, tem as críticas, né? Não tá assim, teu cabelo tá assim, tua roupa tá assim, teu cabelo tá assim, você tá falando assim. Eu falei, sabe o quê? Né? Eu vou fazer só escrito. Então, eu entrei, bem no comecinho da pandemia, antes de ir pra fazer Cambridge, eu comecei a fazer só story escrito. Só. E às vezes soltava um áudiozinho assim, né? E aí eu comecei a fazer a mentoria do Joel J. Aí o Joel J falou, seguinte, grupo, negrada, hoje vocês vão ter que fazer uma coisa que vocês não querem fazer de jeito nenhum. Eu falei, bom, eu tô nessa mentoria aqui, eu vou ter que fazer, né? Fazer vale a pena. Aí eu falei, tá. Aí fui lá e eu falei, bom, já sei o que eu vou fazer.
eu vou fazer um grupo de melhores amigos e vou colocar o pessoal da minha mentoria e vou colocar lá. Aí fui lá e coloquei e tal. O pessoal amou o story. Tem até hoje gravado esse story. E aí teve uma pessoa que me falou assim, um menino, né? Um rapaz, hoje ele é muito meu amigo, coach. E ele falou assim pra mim, viu, eu queria te falar uma coisa, eu gostei tanto do teu conteúdo, você não acha que você tá sendo egoísta de manter ele só pra você, e no caso só pra quê? Pro grupo? Eu te desafio a postar ele pra todo mundo, hoje ainda, porque eu postei umas 7. Aí eu falei pro meu marido, falei, nossa, gato, chamo ele de gato, nossa, gato, você acredita que ele falou isso pra mim? Ele falou, é? E o que você achou? Falei, nossa, achei nada a ver, que menino tonto. Você acha que... menino tonto, você acha que eu vou fazer isso? Ah, nossa, imagina. Mas ficou aquilo ecoando dentro de você. Deu 11 horas, falei, sabe o que eu vou fazer? No mesmo dia, coloquei. E aí, foram quantos dias? Foram 52 dias de mentoria. Eu fiz um story todos os dias. Eu fui aluna destaque do Joel J. Desculpa, qual que era o foco da mentoria? Era o Destravar Digital. Tá. Tá vendo? Exatamente. A Tabata tem um produto, né? Que chama Segura de Si. E que ela ajuda mulheres, homens, quem for, né? A se destravar pra a vergonha. Na verdade, utilizar a imagem delas para ganhar dinheiro. Porque quem não se expõe hoje em dia tá deixando dinheiro na mesa, tá perdendo tempo. Exatamente. Então, eu em 4 encontros passo uma metodologia, uma série de exercícios com o qual eu vou acompanhando para justamente sair essa limitação, porque o treino é treinável, só para brincar com você, mas sair essa limitação da pessoa ter medo de se expor. Que, na verdade, hoje eu falo, e isso eu já tô falando há 100 episódios, vamos assim dizer. Quem não for pro digital, e o digital, gente, não é só o Instagram. Quem não se adaptar, vai morrer. É aquela coisa, ou você é ponto com, ou você é ponto fora, né? Vai morrer, porque assim, eu não apareço, tá bom, então você aprende a colocar o seu produto. Daqui a pouco você vai aprender a aparecer. Mas eu tenho vergonha. Outro dia uma pessoa falou pra mim assim, eu falou assim, não, isso pra mim não interessa porque o meu cliente não está na internet. Eu falei assim... Então ele tá onde? Tá no Marte, não, eu olhei pra ele e falei assim, falei, você tá equivocado. Não, porque eu falei assim, é o cliente que está fadado a acabar com o negócio dele, a falir o negócio dele. Não, pode não estar no Instagram, mas está na lista telefônica, nas deve tá páginas amarelas. Não, mas o que a Simone acabou de falar, desafiaram ela, porque é o que a gente fala, às vezes a gente precisa de um empurrão. Às vezes é Eu achei um absurdo. É um pontapé inicial pra gente mudar a nossa vida, às vezes é um empurrão, às vezes é aquele negócio que fica na tua cabeça, mentira que falou isso pra mim. Eu falei que... Vai falar que eu não consigo nossa, fazer. Que petulante. Me mandar eu postar hoje ainda. Eu falei, imagina. Imagina, não tem a mínima chance. Aí quando foi dando 8, 9, 10, 11... Eu falei, vou fazer. Mas você sabe que você citou, né, a Bíblia, a gente que gosta, e eu sou bem espiritualizado, eu gosto de acompanhar muita coisa, às vezes são vozes e palavras que vêm pra gente, que a gente acha que não é, mas são indicadores da nossa mudança de vida. Então, às vezes a gente... Foi aquele dia que a minha vida mudou. Às vezes a gente tá achando que, não é pra gente, ou não, e fica vindo. Eu brinco pra caramba de uma piada, mas é uma coisa que uma vez eu escutei, eu não sei falar direito, mas do cara que naufragou e ele ficou lá num botezinho. Aí veio o primeiro barco pra salvar ele, não, Deus vai me salvar. Aí no segundo bote veio um iate, veio tudo, aí ele morreu. Aí ele chegou lá e falou, mas Deus, eu acreditei muito em você que você ia me salvar. Ele falou assim, eu mandei 12 barcos pra salvar você não foi nenhum. Então você teve vários sinais pra você fazer e existem pessoas que não conseguem destravar. E ela consegue, mas ela não quer. A Tabata mesmo, outro dia, tava conversando comigo, e a Tabata, ela tem um dom, eu falo pra ela isso, a comunicação pra ela é um dom. Ela, além de saber ser um excelente vendedor, é uma exímia pessoa que eu admiro demais, eu falo assim, você vende o que pôr pra você vende. Só que ela não vende pelo dinheiro, ela mostra que aquilo vai funcionar pra você. Não é conseguir sair com um pacotinho de caneca e vende tudo. Não é isso. Ela vende um negócio que ela acredita e que funciona pra alguém. Aí, quando eu vejo ela atendendo, eu falo, por que eu não tô milionário ainda? Gente, sério mesmo, eu falo pra ela direto. Eu falei, eu tenho uma máquina na mão. O que falta, às vezes? O que falta é isso. É a gente se conectar com as pessoas corretas e não fazer pelo dinheiro, porque às vezes não é pra ser o dinheiro o foco. O foco é ajudar as pessoas. Aí fala, clichê, todo mundo tá falando isso que é clichê. Isso porque é verdade. Mas é verdade.
Quanto mais pessoas você ajudar... É só pagamento. Outro dia a Exatamente. pessoa mandou uma mensagem pra mim no Instagram falando que assistiu o episódio. Ontem aconteceu isso com a Tabata, anteontem. A moça ligou e falou assim, Tabata, eu precisava escutar. A gente conheceu a moça aqui, num sábado, do nada, na rua, andando, conheci a pessoa. Comentamos com ela, perguntou o que a gente fazia, a gente falou que eu tinha um podcast, ela falou, vou assistir. Ela tinha pego o nosso telefone, porque ela tem um negócio de móveis que ela vende. E aí ela pegou, assistiu, ela falou assim, eu tava precisando escutar aquele podcast. É assim mesmo. Mas justo o que ela assistiu. Ela falou, agora eu entendi por que que você... exatamente o que ela você tá falou, dizendo. agora eu entendi porque você Exatamente caiu de assim. paraquedas aqui e tinha que falar alguma coisa com você, entendeu? E era realmente o que ela Então, assim, precisava. a gente sabe que isso que a gente faz é pra... que nem, às vezes, é que nem, do mesmo jeito que picou e já me deu essa curiosidade de entender o seu método pra fazer, pode ser que outra pessoa que tá escutando em casa fale assim, "Meu, mas será que é fácil assim mesmo falar inglês?" O Pablo Marçal tem no meu Instagram, ele falou assim, é só isso? Porque ele fala, é só isso? Eu falei, porque assim, eles pintam um negócio tão... A mesma coisa, o digital, eu tinha tanto medo, e isso assim, foi uma... Olha o tanto de bênção que eu ia perder, Só depois disso eu falei, vou tomar coragem, eu vou fazer Cambridge, porque eu sabia... E eu era uma pessoa que eu não acreditava no... Nossa, falar isso, que absurdo. Eu não acreditava em aula online. Porque eu dava aula aqui no Centro Empresarial, vocês conhecem. E mudou para Alphaville. E aí eu fui para Alphaville. Eu dei aula 3 anos em Alphaville. Ia lá para lá 3 vezes por semana. Tinha que sair daqui 5h30 da manhã para estar lá 7. Os alunos, professora, dá aula online pra gente. Isso foi o quê? Em 2015. Falei, então não dá online, porque o resultado não é o mesmo. Tarará, tarará. E aí, quando aconteceu essa coisa de Cambridge, eu falei, gente, eu vou fazer pós-graduação em Cambridge online, eu sou até analógica, como é que eu vou fazer isso? E eu falo que não funciona, por que que eu me matriculei? Por que eu vou fazer? Não, isso, e é caro, é uma bala. Falei, não, vou fazer. Falei, não, vou fazer. Comecei a fazer, gente, hoje em dia, era tão crença limitante, que a aula do Zoom que eu dou, olha, modéstia à parte, eu tenho o iPad, né? Eu tenho o Good Notes, que são os cadernos, né? Eu abro o caderno, cada mentorado tem um caderno dele, e cada grupo de mentoria eu abro ali, eu escrevo, mando... Nossa, é assim, fantástico. Não tem todo esse material, né, recurso, se eu tiver que sentada do seu lado. Se eu estiver sentada aqui do teu lado, eu vou ter que conectar ele aqui e você vai ter que ver aqui. Então, dá na mesma. Só a única diferença é que você vai sentir o perfume da pessoa. Mas você entendeu que você teve que sair essa crença, destravar você, porque você foi fazer e entendeu como que é? Exatamente. A Tabata só tem esse produto que ela tá fazendo do Seguro de Si, porque ela gravava, tipo, 30 stories pra soltar e às vezes não soltava nenhum. Ah, não ficou bom. Ela mesma se cobrava. Aí um dia, do nada, ela falou, eu acho que essa dificuldade que eu tenho de cobrança é muitas pessoas. Só que assim... Nós não estamos falando que aconteceu isso. Demorou 2 anos pra ela entender o processo, pra ela fazer, agora pra ela poder ajudar as pessoas. Não é o tipo que acontece com todo mundo. Descobri o segredo, vou ensinar todo mundo. Então, mas é que o mentor acelera esse processo, né? O Joel J, saí de uma pessoa que eu não fazia story de jeito nenhum, e tinha 1000 pessoas nessa mentoria. Porque foi assim, no top da pandemia, né? No auge. Então, tinha 1000 pessoas. Entre 1000 pessoas... Eu fui aluna de destaque dele. Ele sabe que eu fiz todos, eu não falhei um dia. Acabou de acontecer isso no meu celular, eu dei uma olhada aqui assim, uma assessorada minha, ela colocou que ela não gostou de um conteúdo que eu ajudei a produzir. E eu já sei o que eu vou falar pra ela, não tem problema, você regrava de novo, mas eu já sei que o que ela gravou, que eu ajudei, está infinitamente melhor do que normalmente ela já faz. Só que já houve a trava. Então, a minha resposta vai ser aquela nem um pouco educada. Não gostou, não tem problema, não publique, regrave e publique de novo. Para quando a gente sentar, eu vou falar assim, colega, do seu jeito, você não precisa de mim. Você já está evoluindo, é assim que funciona. Por quê? Porque a gente pega na mão justamente para fazer o destrave para você evoluir. Mas nem todo mundo tá nesse processo, né? É aquela história que você falou, é aquela voz ecoando
do menino que virou e falou assim, viu, por que você não coloca? E você não ia colocar o seu conteúdo. Eu fiquei brava com ele. Eu falei, nossa, eu pensei assim, sério, eu falei, que menino tonto. Que menino, vem me falar pra eu soltar isso? Imagina, eu falei, nossa, nada a ver. Tinha que mandar pra ele depois Gente, no Instagram, agradecendo. Mensagem. É, isso. Vou fazer uma live com ele, porque assim, ele foi a pessoa do futuro pra mim. Que ele falou, você tem muito conteúdo pra entregar pras pessoas. E por conta disso, aí eu fiz essa mentoria. Aí, quando eu fui... Ele me apresentou o Pablo também. E aí, eu assistia muito o Pablo e tal. E eu pensava, vou dar aula pro Pablo. Né? Eu pensava. E aí, foi indo. Fiz Cambridge. No tempo que eu tava fazendo Cambridge. Falei, que legal, queria dar aula pro Pablo. Mas assim, sabe quando você fala assim, queria dar aula? Ser legal? Aí, comecei normal, fiz Cambridge. Aí, nesse tempo, eu me mudei. E aí, no meio de Cambridge, eu chorava à noite, porque assim, de quinta pra sexta eu não dormia. Sim. E aí, assim, nesse agito que tava, eu ainda tive mudança. Aí, nesse tempo, eu terminei. E quando foi em dezembro, eu terminei dia 10 de dezembro. Quando foi no final de dezembro, o Pablo falou assim, vai ter inglês no meu curso, no Piorano. Aí eu falei assim, nossa, eu conversei com Deus, né? Eu falei, nossa Senhora, eu queria tanto ser a professora do Piorano. Eu queria tanto ser a professora. Deixa eu ser a professora. Aí, falei, conversando com Deus, né? Aí peguei, sabe aqueles blessings, daily blessings, que você pega numa caixinha? E aí peguei e tava dizendo assim, vai que eu sou contigo, já alguma coisa assim, confirmação. Eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? Aí eu fui pegar uma outra coisa e disse assim, se tem que ser você, vai ser você e só você. Eu falei, pronto, então sou eu. Então tá bom, fui dormir. Falei, bom, eu não sei da onde que vai vir isso, né? Porque o Pablo não me conhecia na época. E eu conhecia uma pessoa do ecossistema. Mas assim, né? Falei, bom, já deve estar tudo, porque pra ele falar, falei, vai ver que já tá tudo. Quando é no dia seguinte, umas 3 da tarde, recebo um WhatsApp. Nós estamos procurando uma professora de inglês do Reino para ser a professora do Piorano. Você gostaria de ser? Eu falei, claro, eu já estava esperando essa mensagem. Mas, ó, como é que quem fala isso? Okay. Não sei que o Thiago, o Pablo, acho que falou uma vez, eu escutei. A gente tá a 2 pessoas ou Não. 3 pessoas no máximo da onde você quer chegar. Não, acho que é 6. São 6 ou 6, 7 3, pessoas. não sei. Olha pra você ver o poder assim, primeiro que é a sua segurança. Em você falar que você é capaz de fazer aquilo. Porque são 40 mil alunos, né? Você entra live com 40 mil alunos, então você tem que estar preparado. Nós estamos com uma professora de inglês aqui. Nada mais, nada menos que a professora. Tá vendo? Eu falo que as coisas acontecem do nada. E aí as pessoas falam assim, é sorte. Não é sorte, gente. É trabalho, batalhar e você acreditar no que você está fazendo. Exatamente. Eu queria que você explicasse, pra quem tá Posso dar o acompanhando... presente dela que eu ia Pode. falar agora? Tá. Dê o seu presente. Vou usar. Dê o presente pra ela. Dá inglês pra ela, o que é isso? Isso aqui é só aromatizante de ambiente. Agora eu falo, você traduz. Você, tá, que é da Lindbergh. Air freshener. Air freshener. Isso daí, Murilo. Por que você não falou antes? Pra você colocar na sua casa, tá? Tem um pra cada ambiente. Um pra cada aí. ambiente. Posso abrir pra ver? Pode abrir. Isso é um pra cada ambiente, tá? É o nosso, Eu adoro. nosso parceiro. É inglês? Não. É bathroom, aqui. Não, tá o em inglês. o nome da fragrância. Romance. Tá vendo? Ó, e você quer ter um desses na sua casa? Ativa o cupom de desconto 30% aí do O acordo. Acordo 30. Vai lá no Lindermit, conhece toda a linha, não é somente os aromatizantes, que legal, tá bom? Tá vendo? Tá vendo? E ativa o cupom. Nossa, Eu que falo com o top, pessoal. amei. Tem, Depois vai adorar. você fala qual que você mais gostou, que a gente tá Lindermit. fazendo uma votação do cheirinho que. de Só qual vira pra fragrância- frente, ó, pro pessoal ok. Qual acompanhar. fragrância Boa. as pessoas mais gostam. Então, assim. Eu quero que você fale como é que funciona as suas frentes, tanto do curso quanto da mentoria, para as pessoas irem lá, te mandar uma mensagem e falar a respeito, dar um cupom de 30% de desconto Não, do cupom acordo, não precisa. brincadeira. Quando o negócio é. É bom. Não, não é. Aí você fala que da Linderme não é boa. Olha lá. Quando o negócio é bom, não dá desconto. Não. Primeiro você tem que entender, pra depois você pedir o desconto. Desconto, nós estamos, da Linderme, nós oferecemos. Você não tá ligando lá na Linderme pedindo desconto. Exatamente. Desconto concedido por conta do acordo. Mas eu vou dar um desconto surpresa. A gente conversa, tá? Vai ter uma surpresa. Tá bom. Tá. Então, eu trabalho
hoje em dia, tudo mudou, né? Porque ninguém tá tendo tempo, não quer ficar 3 anos, 4 anos estudando inglês. Então, a mentoria, ela acelera 3 anos de inglês tradicional numa escola em 4 meses. Por quê? Porque nesses 36 anos eu peguei o suprassumo do inglês e entrego assim no pacote assim super compacto. E o que você precisa mesmo, que você vai precisar para falar inglês. Então eu tenho, hoje em dia, inclusive, eu tô com uma mentoria aberta, que é a Fluentize-se, em grupo. E ela vai acelerar, né, como eu falei, em 4 meses, 3 anos. E tem também a mentoria VIP, que é individual, que é ao mesmo tempo, só que aí você marca o horário que você quer, tem todas as vantagens de ser VIP. E também tem o curso online gravado, que também tem essa transformação. O curso online gravado você faz no seu tempo, né? Todos eles são as 30 horas, que é o tempo que eu preciso para gerar a transformação. Então, tem para todos os bolsos. Tem o gravado, tem a mentoria em grupo e a mentoria VIP. O gravado seria a porta de entrada para a pessoa, se ela Ou não necessariamente. pegar, e aí, porque assim, eu acredito que pode ser que algumas pessoas comprem o gravado e depois acabem também adquirindo para aprimorar a mentoria. Porque às vezes ali são os bolsos. Às vezes não cabe a mentoria, mas ele compra o gravado. E aí ele vê que aquilo já funcionou e aí ele às vezes quer dar um passo maior ou já aprendeu, só quer ter o contato com a Simone, entendeu? Exatamente. Pode ser também. Então tem essas 3, né, hoje em dia, possibilidade de aprender e destravar o inglês comigo. Eu falo acessar ou ativar, né, o inglês comigo. E a vantagem disso, né, é que eu já sei tudo que não funciona, né, porque eu já testei tudo isso. E eu também, assim, eu falo que, assim, sempre fui metida assim, independente. Quando eu era pequena, eu acho que foi uns 5 anos, eu queria comprar pão, eu falava, mãe, não me olha. Ela ficava olhando assim, eu falei, não quero que olhe. Eu queria ir sozinha. E aí, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui lá para morar lá com 19 anos, né? E eu morei lá 2 vezes, com 19 e depois com 30. E na segunda vez, na primeira vez não, mas eu já dava aula de inglês. Só que na segunda vez que eu fui morar lá, eu falei, sabe o quê? Eu quero dar aula de inglês aqui. Eu quero governar sobre o inglês aqui nos Estados Unidos. Isso foi em 2005. E aí eu dei aula de inglês lá. E aí foi quando eu me choquei, porque brasileiro começou a me procurar para ter aula de inglês. Brasileiro que morava lá há 6 anos. Eu não sabia que existia isso, porque quando eu morei lá, quando eu tinha 19 anos, meus amigos eram americanos, não tinha contato com o brasileiro, né? E depois eu fui morar numa região que tinha brasileiro. E aí me procuraram para dar aula. Eu falei, gente, existe isso? Porque hoje em dia a gente sabe, porque eu tenho muitos alunos, né, fora do Brasil. E a gente imagina que não seja, né, normal uma pessoa morar fora e há 6 anos nos Estados Unidos e não fala inglês, né? Então, existe isso. Então, eu acho que é muito importante, né, que você tenha, assim, essa autonomia, que você tenha uma professora que saiba o que você está fazendo, né? Então, para mim, ter dado aula nos Estados Unidos, e lá também eu dei aula para as filhas do ministro da Fazenda, do Joaquim Levy. E agora também tem mais um aluno, né, especial, que é o Renato Aragão, né? Você falou pra mim. Não, esse daí foi demais. Esse daí, porque assim, vou contar rapidão essa partezinha. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe colocou no inglês. Aqui, inclusive. E aí, quando eu tinha 10 anos, a minha turma acabou. Todo mundo parou. E aí, eu vi aqui que as pessoas na escola chegavam de Orlando, chegavam de Nova York, chegavam de Vail, chegavam de Lake Tahoe. Aí eu falei, gente, o que é isso? Eu falei, nossa, eu quero esse negócio aí. Nem sabia o que era, mas eu falei, eu quero isso pra mim. E aí, quando o diretor falou, olha, acabou o curso dela, não tem mais como continuar. Minha mãe falou pra mim, eu falei, não, mãe, eu não quero parar. E ela falou, mas não tem mais, filha. Eu falei, não, mas eu não quero, mãe. Ela falou, vou falar com o diretor. Falou com o diretor, ele falou, olha, é o seguinte, a gente tem uma turma de adulto à noite. Se ela quiser participar. Aí minha mãe falou comigo, eu falei, não, meti, falei, nossa, imagina, lógico que eu quero. 10 anos, estudar à noite com o universitário. Eu falei, pronto, é meu sonho, né? Aí cheguei lá na aula. Só que assim, dos 8 até os 10, eu aprendi inglês através de aventuras. Era brincadeira, e isso é muito importante, porque a criança, quando ela aprende de uma forma lúdica, é diferente. Então, eu tive esse acesso, né? E aí, quando eu tinha 10 anos, eu fui para a turma de adulto. E aí, eu cheguei, a professora colocou um áudio da aula
Eu não entendi nada. Então, a pessoa que fala hoje, que dá aula para Renata Aragão, Pablo Marçal, né? Dei aula de inglês nos Estados Unidos, posso dar aula de inglês no mundo todo, já esteve numa sala de aula e não entendeu nada. Mas é nada mesmo. Aí eu pensei, bom, o que eu vou fazer da minha vida com 10 anos? Se eu falar pra minha mãe, ela vai me tirar. Se eu falar pro diretor, também vai me tirar. Se eu falar pra professora, ela não vai me tirar. Então, eu vou ficar quieta. Aí eu falei assim pra ela, viu, tem tudo isso aí na fita? Aí ela falou assim, tem. Eu falei, nossa, graças a Deus. Aí cheguei em casa, imagina uma criança de 10 anos por fita, pra voltar aí, pra achar a conversa. Aí eu ouvi 30 vezes aquele diálogo. E aquele diálogo, assim, eu sei decore salteado, assim, eu uso ele no meu método. E ele foi como a Simone, né, iniciou a jornada dela no inglês. E aí eu tô falando isso porque a Simone, lá de 10 anos, era muito fã do Renato Aragão, do Didi. Então, passava, né, as tardes assistindo ele, sessão da tarde. E ele, assim, era um amigo pra mim. E aí, recentemente, ele veio me procurar para fazer a mentoria. Eu falei, gente, como Deus é maravilhoso. Porque, assim, imagina que presente para Simone de 10 anos. A Simone de 10 anos poder ser a mentora de inglês, né, do Didi. Então, assim, que bom que aquela Simone, né, continuou. Que bom que a Simone de Cambridge continuou. Que bom que a Simone agora do livro continuou. Porque o livro também é trabalho duro, né? Eu tô em 670 horas já no livro. Então, e dá vontade de desistir, porque eu tenho um tempinho, o que eu vou fazer? Trabalhar no livro. Então, essas Simones, eu agradeço a todas elas que me trouxeram até aqui. Não, exemplo, né? Eu sou fã do Didi também. Nossa, como eu gosto. Demais, né? Eu sigo ele no Instagram, eu gosto. Nossa, fez parte da nossa infância, né? Então, acho que isso marca de um momento, uma forma muito positiva. Exatamente. Né? Que eu acho que essa juventude não sabe o que é isso. Não teve. E, inclusive, quando eu dou aula pra ele, eu sempre falo pra ele, às vezes, né? Tem coisa em inglês que você pensa que não é aquilo, mas é. Ele falou, Didi, isso me fez lembrar, porque no filme, quando ele não sabia a senha para entrar em algum lugar, ele falava, macacos me mordam, e abria. Então, eu falo, Didi, essa leveza que a minha aula é muito engraçada, é super divertida. E aí eu falo, por exemplo, que, por exemplo, do é quando eu faço uma pergunta no presente. Quando eu fazer uma pergunta no passado, eu uso o did. Eu falo que o Clark Kent virou o Superman. Eu vou inventando umas coisas do Arco da Velha. E eu falei, Didi, você que trouxe isso pra mim. Essa leveza, essa brincadeira. Então, beijo, Didi. Mandar esse podcast pra ele assistir. Mãe. Ele vai adorar essa homenagem. Você é muito amado. Então, muito assim, mesmo. muito amado. Então, são coisas que, inclusive, também para poder dar aula, né? Hoje eu dou aula pro Pablo Marçal, pro Marcos Paulo, para todo mundo, pro ecossistema aqui, né? E o curso do Pablo, a gente é o maior da América Latina de treinamento, tem 40 mil alunos. E por que também que ele confiou e fui chamada? Porque eu estava preparada. Imagina se eu estivesse lá, com vergonha de gravar story, não fazer Cambridge, porque era todo online. Você não estaria aqui. Exatamente. Isso tudo aconteceu depois disso. Não foi, eu vou fazer Cambridge pra dar aula lá do Pablo, ou no Piorano, ou pro Didi. Aconteceu pelo movimento. Mas eu estou aqui pela Tabata de 3 anos atrás. Que a Tabata falou assim, eu quero um podcast. Que podcast que tal? Eu falei, eu quero montar um podcast. Não vou montar podcast nenhum. Ele não ouvia podcast, ele não nem sabia ouvia, o que era. Nem gostava. Aí ela falava assim, vou montar um podcast. Eu falei, não vou montar nada. Ela falou, não, eu quero... E ela queria montar pra ela. E aí, já contei essa história várias vezes, quem acompanha. Ela foi num podcast da entrevista, a hora que ela entrou no carro. Eu olhei pra cara dela e falei assim, a gente vai montar um podcast. Você não vai fazer sozinho? Só que você não vai fazer sozinho, eu vou fazer com você. Ah, que legal. E aí ela, como você vai fazer comigo? Eu falei assim, não, você sozinha não é a mesma pessoa. Nós juntos, a gente vai ser totalmente diferente. Então, aquela Tabata ativou o Danilo, que aconteceu, que é o que você tá falando, você nunca parou. E é o que eu falo pra ela. Que eu amo podcast, mas hoje o Danilo ama muito mais do que eu. Isso aqui é meu filho, isso aqui é... E ele não queria e não gostava. Tá vendo? Vai ser igual inglês. Vai acontecer com o inglês também? Vai ser igual inglês.
Nosso tempo tá acabando, sim, mas eu quero deixar aqui pra sua câmera, se você quiser deixar um recado, falar do seu Instagram, onde é que as pessoas te acham. Onde pega, compra sua mentoria, tudo. Faz seu pitch. O pitch é seu. O pitch, eu sei falar inglês. Não, Pitch é seu. Aí no final tem que dar o ouro líquido, Então né? dá Tem que dar ouro líquido. dá Dá ouro líquido primeiro, verdade. O ouro Esqueçam líquido, do ouro. O ouro líquido da fluência. Então, o ouro líquido da fluência é o erro. É o erro. E as pessoas não querem errar. E tem que errar. Tem que errar. Ai, eu não quero ser julgada. Mas não tem como. Tem que errar. Não tem como. Não dá, não dá, não dá. Então, eu bato muito nessa tecla. Tem que errar. E errar é legal. Porque é no erro que você ajusta. É no erro, porque o erro, ele funciona. Eu estava escrevendo sobre isso. Eu só estou na revisão do livro, colocando algumas coisinhas que eu tive, assim, um acesso, vamos dizer, que o erro, ele é como se fosse uma cicatriz. Você sente ele tem alto relevo. Então, quando você erra, você cria novas trilhas neurais. E aquelas trilhas neurais formam como se fosse uma cicatriz. Então, você lembra daquilo. Porque você acessou mais, né? É como se tivesse dilatado. Então, o erro é muito positivo. Então, o erro é aprendizagem. Eu acho que as pessoas têm que, então, mudar, né? Falar assim, eu quero errar para aprender. Não, você não sabe, eu falei isso hoje. Essa é a palavra. Eu falei isso hoje. Eu falei, gente, a gente não deveria falar assim, vamos estudar inglês, vamos aprender inglês? A gente deveria falar, sabe o quê? Vamos errar em inglês? Isso daí é uma crença já limitante que vem de quando nós somos crianças, né? Porque você já aprende que o errar não é certo. Porque se você faz uma prova e você não atinge a média, você aparece com uma nota vermelha em casa, ou o professor, enfim, ele já te repreende porque você não está cumprindo ali com acima da média, com a nota azul, né? Você tem a nota vermelha. E isso acaba formando adultos que não se predispõem a errar, porque quando ele está na infância dele, está na juventude dele, se ele não alcança a média, isso é péssimo, isso é feio, você não vai ver TV, você não vai comer um doce no final de semana. Então, como é que a gente faz essa mudança de chave quando a gente é adulto? Falando assim, não, errar é errando que se aprende. E quando você está lá na infância, você repreende seu filho porque ele tirou uma nota vermelha e ele ainda não aprendeu e você é obrigado a estar acima da média e sempre ser o melhor. É complicado, mas isso aí eu acho que é com o decorrer do tempo que vai mudando essa chave, né? As pessoas acham que nem você falou do erro. Cara, o erro, ele tá aí pra você aprender, realmente. Porque é muito melhor você errar com coisas pequenas pra você não errar lá na frente com uma coisa muito grande. Isso no marketing, os cursos que a gente fez, eles falam muito isso. Pô, você tem medo de gravar um stories? Grava agora. Grava agora, porque se você errar agora, tem 10 pessoas assistindo. Se você errar lá quando você for grande, vai ter 1 milhão que assistiu. E aí o negócio vai ser pior. Então eu acho que as pessoas, elas têm que entender. O que a Tabata falou é total isso. Eu tinha muita coisa guardada dentro de mim, fui reprimido em algumas coisas. O inglês é uma delas. Porque a professora chegava a me chamar que você é burro. Ah, então. E outra Entendeu? coisa, em inglês você não precisa nem... Vamos E supor... filha da mãe podia ter xingado eu de burro em inglês, porque eu não tinha entendido, entendeu? Então se ela Não, falou em mas português, eu mas aprendi. Isso é um Ficou absurdo. isso na minha cabeça. E outra coisa, né? Provavelmente essa professora, que como a minha professora também nem sabia inglês, eu dava aula de inglês na minha turma. Eu corrigia a prova, eu fazia tudo. A professora de inglês, que era professora até de geografia, nem sei o que era. Eu nunca vou esquecer, é a palavra, você é burro e você nunca vai saber falar inglês, sabe? Tipo assim. Então assim, muda isso. Não, é o que eu tô Tá em falando. tempo. Então, mas se você viu que era assim, é uma crença limitante dela. Dela, que porque jogou, inglês, você não tem dom e não tem jeito e nem inteligência. Não é nada sobre isso, né? É uma coisa que você faz dia a dia, você fala. Então, cantar é dom, mas falar inglês, não. E ainda sobre o erro, logo que eu terminei Cambridge, eu lancei um curso online. Foi antes de ser chamada pelo Pablo. Porque eu tive um ano inteiro antes de ser chamado pelo Pablo. Então, por exemplo, eu terminei Cambridge, minha pós-graduação, em 2021. 2021 inteiro eu treinei. Fiz story,
eu lancei meu curso online, nem sabia de nada de Pablo, só seguia normal, como uma, né, como uma seguidora normal. E no final de 2020 2021, que o Pablo me chamou. Mas nesse 2021, eu tinha vontade de ter um curso online perfeito. Aí eu falei, mas será que eu vou lançar o meu curso online? Porque eu queria um curso perfeito. Aí o que aconteceu? É sobre isso. Eu lancei e ajustei. Porque não dá para ajustar um negócio que não existe ainda. Exatamente. É como o inglês. Você tem que falar, porque quando você fala que você sabe onde ajusta. Eu tenho que fazer o curso online para saber onde eu vou ajustar ele. Porque não tem como lançar um negócio perfeito sem começar a fazer. E na nossa mente, a gente fala, vou esperar para fazer o perfeito. Não vai sair nunca. É sobre isso, gente. Você que está acompanhando e chegou até aqui, ela deu todinha a fórmula, os hacks, todo o segredo para você se permitir e começar a falar inglês em 3, 4 anos em 4 meses, não é isso? 4 meses. É isso. Agora faz o pitch. Agora faz o pitch. Posso só ensinar uma coisa e só... Lógico. Tá, vou ensinar então uma coisa já pra eles, pra gente já sair de uma transformação aqui, tá? Só antes disso eu queria lembrar, o inglês é código, fluência é comunicação, proficiência é precisão e erro é aprendizagem. Esses são os códigos. Então, fluência é comunicação, erro, aprendizagem, proficiência, precisão. Então, não precisa ser precisão, a não ser que você queira dar aula de inglês e tal. Então, a fluência tá de bom tamanho. E o que eu quero trazer aqui de transformação é o seguinte. Vamos supor, falar assim, olha, teacher, Simone, me dá uma frase só em inglês. Eu posso, né, vamos supor que só pode usar uma frase de inglês quando você viaja para os Estados Unidos ou para Dubai. Uma só uma. Seria can I have? Porque com can I have você pode pedir tudo que você quiser na vida. Você pode pedir um beijo pro seu marido. Então, can I have a kiss? Me dá você quer pedir um número 1 lá no McDonald's. Can I have a number 1? Então, can I have? Tanto é que os gringos, quando vêm pro Brasil, não sei se vocês já perceberam, eles falam assim, posso ter uma coca? Porque eles traduzem ao pé da letra. Então, se você quiser pedir algo em inglês, sempre vai pedir can I have. Nas lojas, você pode pedir can I have a sweatshirt? Você quer pedir um moletom, né? Então, can I have, você pode usar para tudo. Para tudo que você quiser. Você vai chegar nos Estados Unidos, ele vai pedir assim para você, can I have your passport? Então, já vai entender. Pronto, can I have já é aprendi, vida. can I have. Pronto. Isso. Entendi Agora já. pede um beijo para ela. Can I have kisses? Eu quis não é nem só um, é vários. Vários, um monte. Deixa pra daqui a pouco. Tá de vermelho hoje, tá bonita. Lembra da Barbie? Da Barbie, da Barbie Não, é porque você faz o quem. Quem na have? Can I have? Can I have é assim, é sucesso. É isso. Se fala o seu Instagram para as vamos lá, pessoas. isso. Tem lá tudo para as pessoas saberem da sua Então, mentoria. É o seguinte, o meu Instagram é Simone Lobo Inglês, né? Mais fácil impossível. Simone Lobo Inglês. Eu estou agora com uma mentoria aberta, que é a Fluentize-se. Por que esse nome? É porque você faz parte do processo. Você sabia que tem uma pessoa que pode te impedir de ser fluente? Nossa. Só você. Então, Fluentize-se, a minha mentoria está aberta, minha mentoria em grupo. Tem também um curso gravado, se você preferir. E tem a mentoria VIP, que você marca a hora que você quiser, faz quando você quiser. E aí você vai ter a atenção toda para você. Então, tem várias opções. Então, me chama lá no DM, né? Que é o direct. DM, sabia que DM é um verbo em inglês? DM, me mande mensagem, não precisa falar o manda, é só DM, me manda um direct, que aí eu te dou todas as explicações. E vai ter o link também, vou colocar o link hoje, tá? Da mentoria. Ótimo. Ótimo, então... E o cupom de desconto, Ó. tá? O cupom de desconto vai ser o quê? Vai ser o acordo? Se você Você quiser, que você que manda. Isso, vai ser o acordo. Cupom de desconto. Isso aí a Ótimo. pessoa fala lá e... Fala, eu quero saber do desconto lá, do acordo. Isso aí. É isso aí. E você, meu bem, onde o pessoal te encontra? Eu estou oficialmente no Instagram, Comercial. @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. TikTok também, tá, gente? Batemos os 10 mil seguidores no TikTok. Então, se você não foi nos visitar lá ainda, por favor, vai lá, dá essa moral pra gente. Nossos episódios vão ao ar
todas as quartas e sextas, 12:30. Não esqueçam também do Acordo com Elas, segunda-feira, 12:30. E você, meu bem? Eu sempre tô aqui. Hoje eu não tô tomando minha Vila Beer. Tá tomando uma Óbvio aguinha? que eu vou dirigir, então acho que tem que ser uma pessoa consciente. Tomando water. Vamos começar com water. Tá vendo? Tá, a gente vai tentando. Você pode até pedir água agora, né? Agora pode, já esqueci, mas eu vou ter que lembrar, se eu fico nervoso. Se você quiser saber um pouquinho da minha vida, eu tô lá no @dancontesini no Instagram. Porém, também quero agradecer vocês, não esquecendo de deixar o like. Já passamos dos 4.000 inscritos no canal, então acho que vocês estão gostando, né? Porque tá crescendo até legal. Continuem, por gentileza. Porque assim, a gente ficou praticamente, vai fazer 2 anos de podcast agora, a gente ficou 1 ano ali travado nos 1.000 e pouquinho e agora destravamos, né? Então acho que somos gratos a todos vocês e a todos os nossos convidados que ajudam a gente a manter esse projeto aquecido. É isso, meu bem? É isso. Si, mais uma Obrigado, vez, Si. obrigada. Obrigadão. Beijo, um Obrigado. prazer estar aqui. Obrigadão. E, gente, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.